vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adelmo, eu sou professor, estou iniciando novamente um projeto que eu fazia em 2018, de comentar as notícias mais importantes de cada semana. Na época eu fazia isso para que meus alunos pudessem ter material para produzir redações. Só que agora a ideia é fazer esses comentários com os amigos. E eu convidei aqui o meu colega de trabalho, grande amigo Edival, professor de História, que vai fazer essa parceria comigo aí de comentar as notícias e nas próximas semanas nós teremos também outras pessoas para nos ajudar aqui. E na verdade esse trabalho aqui é mais um debate de ideias para a gente poder externar o que a gente pensa e refletir sobre tudo isso que está acontecendo. E aí, Edival, dá uma palavrinha aí para a galera. Opa, pessoal, tudo bom? Como o professor Adamo já apresentou, estou aqui para ajudar aí, contribuir nessa reflexão e desses comentários sobre alguns assuntos, né, dos nossos jornais, do nosso dia a dia. Então, bom, eu vou começar aqui, que está um debate muito grande desde que começou a quarentena, que é o retorno às aulas. Então, aqui tem uma notícia de São Paulo, né, a Liga dos Professores, uma deputada lá do PT, ela diz que a volta às aulas é um genocídio. Então, a gente tem aí vários estados que querendo voltar. O Rio de Janeiro foi voltar e teve aquela questão da greve, depois a justiça decretou que não podia voltar. São Paulo já prorrogou mais uma vez. Então está uma grande polêmica aí em relação ao retorno às aulas. E você, Edival, o que é que você pensa aí? Bom, com relação ao termo genocídio, talvez foi usado de forma, vamos dizer, um pouco forte. Não usaria genocídio, mas a gente tem que entender que o Brasil está vivendo, vamos dizer assim, o ápice da curva. A gente ainda não começou a achatar essa curva que tanto se falou, né? Em algumas regiões, sim, mas em outras, não. E essa flexibilização, seja comercial, de bares, ou seja, a gente nunca teve um isolamento, vamos dizer, de 100%. A gente sempre ficou aí na taxa de 40%, 50% no máximo. Então, o que é que acontece? O vírus ele precisa de movimentação das pessoas, de contato das pessoas. Então, a gente não conseguiu reduzir, né? Temos hoje 100 mil pessoas, né, mortas. Isso é um número chocante. Pode-se dizer que uma vergonha para o país, né, que poderia, a gente teve todas as condições de ter evitado esta tragédia. Quando você pega 100 mil, você imagina o seguinte: a AIDS, em 9 anos, ela atingiu esse número, 100 mil. Aí a gente conseguiu isso em 6 meses, né? Então, assim, é chocante falar, são vidas humanas, né? Mas tem alguns sociólogos que trazem um conceito que eu não gostaria de acreditar, ou seja, de levar ao pé da letra, que parece que o brasileiro gosta de tragédias. Não diria gostar, mas a gente está acostumado, tolera, né, esse tipo de tragédia. Parece que já estamos acostumados com a quantidade de mortes. Historicamente, né, o Brasil, a população brasileira, leva como natural a morte dos seus familiares, ou seja, da sociedade em si. Então, é muito preocupante. Com relação ao retorno das aulas, eu acredito que as políticas públicas, os estados que querem abrir, eles não estão com sua estrutura totalmente pronta. Então, a gente tem aí aquela versão teoria versus prática. Na teoria, né, os estados falam de um protocolo, de álcool gel, ou seja, de toda uma estrutura física e operacional para que gere uma segurança para o estudante. Mas sabemos que
Nem todas as escolas dispõem disso, principalmente as escolas, seja estaduais ou municipais. Falta papel higiênico, né? Falta coisas É. simples. Falta Não tem papel álcool higiênico, gel, falta né? até cadeira, às vezes, para o aluno sentar. Exato, né? Então, é muito difícil, eu acredito que para os pais acreditarem, né, nessa, vamos dizer assim, nessa proposta de que realmente o Estado está preparado para retomar as aulas. É por isso que São Paulo, alguns estados, os sindicatos estão entrando na justiça para impedir esse retorno. Porque tem um fator aí muito mais preocupante, que não é só o fato da criança estar na escola, né? Alguém vai levar essa criança, né? Precisa de meios de transporte. É o contato dessa criança, é o retorno dessa criança para o seio familiar. Então, as crianças, elas são vetores de transmissão, elas vão transmitir o vírus caso elas sejam contaminadas. Então, muitas vezes, a criança ela pode ser assintomática. Então, a preocupação é com quem está em casa. As pessoas que foram infectadas, né, foram infectadas em casa por alguém que saiu e retornou. E aí o que é chocante, e a gente precisa às vezes parar para pensar, é que, ora, Alemanha, Inglaterra e outros países que já achataram a sua curva de contaminação, mas ainda estão, né, dentro desse universo da pandemia, abriram as escolas e depois recuaram. Foi, a França foi a primeira a abrir e recuou. Na outra semana já cancelou novamente. Então, realmente é Verdade. preocupante. Eu acredito que o Estado de São Paulo já mudou a proposta, ia ser em setembro, mas eles adiaram agora para outubro e a gente não sabe realmente se isso vai se manter. E ficou muito em cima do número de casos, ou, vamos dizer assim, da, daquele plano de governo por região. A região que estiver com um número baixo de contaminados e de mortes, aí ela poderá sim iniciar as aulas. Vamos aguardar. Então, eu acredito, eu concordo com você sobre a questão da palavra genocídio. É uma palavra muito forte, até porque genocídio é quando é uma intenção, né? E você tem Exato. a certeza que vai matar aquelas pessoas ali. Na minha concepção aqui, eu acho que é uma imprudência. Eu acho não, é uma imprudência. Infelizmente, o nosso povo realmente se acostumou muito fácil com as desgraças. Então, as pessoas começam a relativizar tudo. E assim, é aquilo que você falou, existe aquela expectativa e realidade. A expectativa é que as escolas vão ter álcool em gel, que todo mundo vai fazer o isolamento social, que vai ser as mil maravilhas. Mas quando você chega lá na realidade, a gente que é professor sabe muito bem disso, que não é o que acontece aí no nosso Brasil de verdade. Que existe um Brasil para inglês ver, existe um Brasil de verdade, que é aquele onde as escolas são sucateadas, onde falta água para a pessoa beber, onde falta papel higiênico, como você falou, escola que não tem água, até tem escola na região norte mesmo, que não tem nem um prédio, o pessoal estuda ao ar livre praticamente. Então, assim, é uma imprudência. O mundo inteiro olha para nós e pergunta o que está acontecendo, né? Nós estamos aí, vamos emendar, se eu não me engano, o terceiro mês com essa taxa assim, média de 1.000 mortes por dia. É sério, as pessoas se acostumaram. Eu queria até aproveitar, veja, teve aquela explosão lá em Beirute, né, no Líbano. O pessoal se comoveu, tal, tudo. Não é que é uma tragédia é menor ou maior que outra, tudo é tragédia. Mas é que o pessoal já fica acostumado a morrer, né? É como se fosse o destino. Mas vamos lá, já que a gente está falando aqui de Covid-19, estou nas aulas, eu acredito que a notícia de hoje, a gente está gravando isso no dia 8 de agosto, né, sábado. Notícia de hoje, mais chocante, é da marca de 100.000 mortes, que você até comentou aí. Um país sem bússola. O Brasil se aproxima de 100.000 mortes. Isso aí foi no dia 6. Hoje nós estamos no dia 8, então realmente a gente chegou aqui. Eles achavam que a gente ia chegar no domingo, foi no sábado. Aí como é que. A gente está realmente sem bússola.
A gente está sem direção, está perdido mesmo no nosso país. Em relação a como tratar com essa pandemia, o que é que você me diz aí? Olha, professor, eu vou até fazer aqui não seria bem uma analogia, mas trazer algumas referências da chamada, né, gripe espanhola, que afetou, né, o mundo, na época também considerada uma pandemia, e recentemente eu fiz um trabalho de pesquisa e, juntamente com alguns estudantes, a gente descobriu muita coisa semelhante e não muito diferente, tanto em termos de política, economia, como atitudes, né, da sociedade com relação às epidemias e, vamos dizer assim, às enfermidades, às doenças que são rotineiras em cada região. Essa questão dos 100 mil mortos, né? A gripe espanhola matou no mundo cerca de 50 milhões. Então, existe, lógico, não um número exato, mas a gente estima essa faixa de 50 milhões no mundo. No Brasil, a gente ficou em alguns mil, né? Só para ser mais exato, 70 mil pessoas morreram no Brasil, 70 mil. Então, a Covid já ultrapassou esse número. E o que ocorreu, aí a gente tem que fazer a separação. Durante a gripe espanhola, que era também desconhecida, as atitudes foram justamente o isolamento, mas talvez um pouco mais eficaz naquele começo de pandemia, né? Então, os governos tomaram atitude, principalmente Estados Unidos, né, a Espanha, e eu trago aqui, historicamente, só para o entendimento, o termo gripe espanhola é porque a Espanha ela não tinha uma censura à sua imprensa, diferente de países da Europa. Então, veja, o Brasil, não, a atitude do Brasil é muito semelhante com o que a gente viu hoje, né? Falando de governos. O presidente na época, Rodrigues, faleceu, atribuem a questão da gripe espanhola e houve vamos dizer assim, uma falta de comunicação entre os órgãos competentes. Naquela época não havia o Sistema Único de Saúde e realmente a população mais carente foi quem sofreu. E as informações, elas não, principalmente científicas, não chegavam à população. Aí a gente começa a analisar o porquê hoje. Hoje a gente tem uma rede aí de informação, a gente é bombardeado a todo instante com tanta informação de caráter científico, e o que a gente vê e percebe hoje nos grupos que se formaram nessa sociedade de classes sociais é o chamado negacionismo. As pessoas negam a ciência, né? Parece que a gente está lutando contra a ciência, parece aquele velho debate medieval, né? Às vezes, medieval porque era religião versus ciência. Hoje é a opinião pública versus a ciência. Então a gente vê a população aí sem um caminho, porque os seus líderes que deveriam direcionar e tomar as atitudes e orientar e realmente assumir a responsabilidade de cuidar da sua população, assim não fizeram. Então, uma coisa que é muito presente nessa questão da Covid é a politização da Covid, a politização da doença. Essa politização fez com que haja uma disputa de interesses. E essa briga, esse conflito, faz com que a gente não tenha uma política social, uma política pública realmente de enfrentamento ao vírus, de enfrentamento à Covid. Então, houve no início uma certa resistência em aceitar que era uma pandemia, houve uma resistência em aceitar que o vírus era letal, né? Tudo bem que as primeiras informações diziam que se matava, o vírus
tinha uma taxa muito pequena com relação a outros vírus de mortalidade, de letalidade. Só que isso, na prática, não ocorreu. O vírus é muito letal, ele é de fácil contaminação, e as políticas não foram direcionadas, não foram rápidas, não foram eficientes. A gente tinha aí o mundo como exemplo. É aquela coisa, você recebe a receita para fazer um bolo. Só que, ao invés de a gente começar seguir os ingredientes, colocar pela ordem que está ali na receita, a gente começa a fazer do jeito que, que acha, ou seja, no achismo, né, no seu pensamento individual, na suposição. Então, infelizmente, realmente o Brasil está sem bússola. Né? Veja, a gente não tem um ministro da Saúde, a gente tem um interino. Então, ele não é o ministro oficial. Aliás, ele nem é, vamos dizer, técnico de Da área. saúde, né, da Nem é da área. área. Nem é da área. Então, não que não esteja fazendo um bom trabalho operacional, mas isso afeta, eu acredito que muito esse, esse direcionamento. O que a gente percebe atualmente é que as secretarias, os estados, eles estão agindo, cada um de Do acordo seu, com, é. né, com suas ideias, com seus dados técnicos. Então, a gente realmente está assim, não sei, não diria, o país está fragmentado, né? Cada um agindo de uma maneira. Realmente está difícil. Tá complicado. E assim, o Brasil, os estados, né, virou quase como os estados confederados, onde cada estado tem a sua lei e tal, e faz do seu jeito. Sua própria Porque, política. assim, faltou aí um plano estratégico. E, assim, como você mesmo falou, o Brasil foi um dos últimos países a ser atingido pela Covid-19. Né? Então, tinha tudo para fazer aquele plano, para ver o que foi que cada país fez lá da Europa, o que deu certo, o que não deu certo. A gente se entregou à própria sorte. Em março, que os governadores, né, se assustaram quando começaram a receber aquela quantidade de pessoas nos pronto-socorros, eles se preocuparam e fecharam, independente aí de uma ação ou não do governo federal. Depois o ministro, na época o Mandetta, quis ali tentar fazer alguma coisa, mas aí foi entendido como política e aí saiu. Entrou o Tati, que não sei, passou tão pouco tempo, não dá nem para falar o que foi que deu para fazer, né? E entrou aí o Pazuello, que está lá, interino, militar, né? Não sei. Só sei que assim, realmente nós estamos sem bússola, a gente não teve um plano estratégico, teve tudo para fazer, tudo bonitinho. Lógico que ia ter perdas. Tem, infelizmente sim. Mas talvez, se nós tivéssemos feito um plano estratégico, como você falou, organizado, onde o Brasil fizesse, não só um estado ou outro. No Nordeste mesmo, os estados do Nordeste se uniram num consórcio para poder comprar respirador e tal. Gente, tanta gente inteligente aqui. Os pesquisadores brasileiros são os dos melhores do mundo. Os caras aí, os brasileiros estão envolvidos nas vacinas que estão prestes a sair. Assim, descartaram todas essas pessoas. Ficou tudo no achismo. Ah, eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. E o pior, o negacionismo. Não, vai ser só um negocinho, uma gripezinha. Então, assim, foram os ingredientes que chegaram aí nessas 100 mil mortes. E agora existe já a probabilidade de chegarmos a 200 mil mortes. Tem uma notícia que eu acabei de ler aqui, sei lá, que eles acreditam que daqui a 3 meses, 2 meses e pouco, a gente chegue lá a 200 mil mortes. Pessoal, são 200, não vou nem falar nisso, eu não quero que chegue não. São 100 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Ó. A primeira mulher que morreu de Covid oficialmente aqui, né, no nosso país, foi uma mulher de 57 anos. Ela morreu em São Paulo no dia 12 de março. Então, do dia 12 de março para cá, começou essa contagem. E hoje passamos da marca de 100 mil pessoas. É muita gente. Essas pessoas não são um número, não é um número. Cada pessoa é uma família. Tem gente que perdeu 2, 3 pessoas da família.
Eu perdi um amigo meu, uma cidade de Palmeira dos Índios, da Covid. Ele era dos que não acreditavam, mas infelizmente contraiu. É assim, é triste. A gente vê que está desfacelando as famílias e muita gente ainda no negacionismo. Aí a gente volta àquilo que a gente já falou, né? As pessoas se acostumam tão fácil com a tragédia. Você tem uma ideia que está morrendo tanta gente no Brasil? O Brasil, só o Brasil, ele tem mais mortos do que a América Latina inteira. Ou seja, a América Latina, para quem não sabe, você pega ali né? Aquela ilha ali, puxando ali de Nicarágua tal para cá, e pega os países Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Guiana, tá? Ou seja, esses países todos não morreu a quantidade de gente que morreu aqui no Brasil. Então a gente fica meio sem bússola, sem saber. Aí volta, né? Morrendo mais de 1.000 pessoas, né? Vamos liberar e tudo, tá tudo liberado. A gente anda pelas ruas. É como o professor Edvar falou, na verdade a gente nunca teve um isolamento, de verdade. Né? A gente teve quase um lá em março, logo no início, mas depois o pessoal foi soltando e tal, foi saindo. Então, assim, infelizmente é muito triste, é muito triste. Eu falo isso, mas ainda estou com medo porque não saiu uma vacina, não saiu nada. Então a gente fica nessa, né? A gente fica assustado, a gente começa um sintoma assim de gripe, a gente já fica com medo. Se alguém der Né? um espirro perto, pronto. Dá um espirro, dá uma tosse, meu amigo, a gente já sai Sim, correndo. Então, é é verdade. muito, é muito difícil. É uma notícia até assim, muito triste. Aí eu lembrei da questão da pandemia da gripe espanhola. Aí fui ler lá, pesquisar. É incrível. Depois que puder aí, eu sei que a maioria não gosta de ler, mas é incrível como muita coisa que a gente está passando agora, meu amigo, É, quase tudo, até o negacionismo, essas curas milagrosas. Tem até um mito aí, não sei se é verdade, que a caipirinha surgiu dessa época aí. é Ou verdade. seja, até cachaça Surgiu em foi São Paulo, colocada. viu? São Aí Paulo e Rio assim, de Janeiro, na verdade. é incrível como é igual, assim, tudo. Quem puder aí, dê uma lida, faça uma pesquisa rápida, dê um Google aí, como vocês dizem, dê um Google aí que o negócio é incrível. Parece até que a gente voltou aí 100 anos para sofrer as duas coisas. A Mas história vamos se lá, repete. vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, vamos falar de uma coisa que foi polêmica aí e vai puxar outro assunto para a gente também. É a questão de fake news, é a questão dessa polarização que nós estamos hoje. Então, foi muito falado esses dias aí a questão do youtuber, né, do Felipe Neto. E aí espalharam notícias, fake news, de que ele apoiava a pedofilia. E aí ele foi até no Fantástico, a Globo chegou para conversar e tal. Então, assim, voltamos também àquela questão que também impactou a Covid-19, é a questão das fake news. Mas o que eu queria falar com o Edival, que ele comentasse alguma coisa, é a respeito assim, o uso das fake news para destruir reputações. Como está tão fácil hoje destruir, inventar coisas, né? Que antigamente eram as fofocas, lembra, Eduval? As fofocas que tinha de uma É, casa para outra, né? Agora cresceu isso aí. Agora com as redes sociais, a fofoca ela tomou uma dimensão assim mundial, que ela chega lá, o cara cria aí. Aí o que é que você vê desse caso aí do Felipe Neto, que é só para ilustrar, né? É um caso que envolve também outras uhum. pessoas. Começou com os políticos e agora está indo para o grande público aí, no geral. Hoje, professor, tem a questão do cancelamento, né? Você pode ser Do cancelado, cancelamento, é ou cancelamento. seja, acabar com a reputação hoje está muito fácil. É, a gente pode fazer aí um recorte, né? Pegando o caso do Felipe Neto. O Felipe Neto, ele é um dos maiores, né, influenciadores, YouTubers, cerca de, se eu não me engano, 40 milhões, né? Não tem o número exato aí, mas aproximadamente isso, de pessoas que o seguem. Além de empreendedor, né? Então é uma referência aí no país. E ele tem muito vídeo polêmico dele no início de carreira, né? Um cara mais Olha, roqueiro. Edival, só uma informação. Ele tem 39 milhões, Isso, 39 e 100 mil. isso. Então, o que é que a gente percebe aí? É, é uma pessoa que consegue influenciar, então acho que a opinião dele incomoda, né? Incomoda bastante.
Então, essa luta aí, ideológica também, porque ele realmente bateu de frente, ele tem algumas ideias que talvez não sejam tão conservadoras, gerou aí o ódio, a perseguição, ou seja, gerou um certo incômodo aos grupos que não são mais que são conservadores, na verdade, e que não concordam com o Felipe, né? E começa-se uma campanha. Eu acho que a internet ela abriu, né? Vamos dizer assim, o ouvido da fofoca, né? Você acaba se expondo realmente, né? Quando você dá uma opinião e essa opinião antes era muito fechada no seu espaço. Então, quando não existia internet, você falava para o vizinho, que de repente falava para o outro, mas era uma coisa mais limitada. Então, a internet não, ela amplifica, né, a sua opinião, ela coloca realmente em É outra casas e dinâmica postos, é agora. outra dinâmica. Então, realmente, a fake news, ela é usada justamente para fazer essa destruição de reputação, colocar a pessoa numa situação constrangedora e tentar aí derrubar o que eles falam nas mídias de likes, né? Ou seja, tentar cancelar. Cancelar é praticamente assim, calar a pessoa, né? É uma Você censura está virtual, né? cancelado. Você está cancelado, então você, sabe, vai sofrer muito emocionalmente com a perca, né? Com os dislikes, com as opiniões. Eu sou um crítico assim, das redes sociais porque eu acho um perigo realmente. Eu acredito que o brasileiro não estava, talvez, a gente não estava preparado para essa inovação tecnológica, para esse mundo globalizado. Então, um país emergente é uma população com uma cultura bem diferenciada do restante do mundo. E a gente já foi acusado, né? Alguns países acusam o Brasil, principalmente acusam a população de serem mal educadas, de insistirem muito nas redes sociais. Então a gente tem uma cultura totalmente diferente. Isso favorece muito essa questão das fake news, tá? Das invenções de histórias com relação às pessoas. É muito prejudicial. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso aí por muito tempo. Sabe o que é que eu acho interessante, Edivaldo? Eu acho que você passa por isso. É muito mais fácil você propagar uma fake news do que uma notícia verdadeira. Já percebeu isso? Quando é uma notícia verdadeira, as pessoas não acreditam. É incrível. Quando é uma notícia falsa, as pessoas propagam aí e acreditam. Então, assim, conversando. E agora o grande disseminador disso aí está sendo o WhatsApp, né? Aquelas disparos de WhatsApp. Então, às vezes eu vou conversar com a minha mãe, ela diz, ó, mandar isso aqui para mim. Eu disse, mãe, isso aí é mentira, mãe. Dá uma pesquisada aí. É tanta coisa absurda, mas as pessoas acreditam, né? Infelizmente, acreditam. É E aquela velha história, né? Uma mentira contada mil vezes se é, torna verdade. E yes, agora, com Goebbels. as redes sociais, né? Com as Agora, redes sociais, a mentira ela não é mil, ela é milhões de vezes, né? veja, o nazismo se tivesse, Compartilhada, né? Edivaldo, se na época do nazismo tivesse as redes sociais, talvez ele tivesse disseminado ainda mais, né? O que, Com certeza, né? ah, Porque a propaganda mentirosa já existia, né? Na é, época, a isso aí imprensa sempre existiu. forçada, é verdade. E é uma estratégia assim, para realmente derrotar aqueles que você considera inimigo. Então, veja, o ônus da prova fica com quem, infelizmente, quem for acusado. Você é que vai ter que Isso. procurar provar que não, né? Que não fez aquilo, que não é aquilo. Então, é muito desconfortável, né? Sofrer vamos dizer assim, uma campanha de cancelamento, sofrer uma fake news, você ser exposto, principalmente hoje, nas redes sociais, facilmente sua imagem vai ser deletada, né? Então,
a gente está vivendo num momento que, né, tudo viraliza, né? É o BBB ao vivo. Você, Isso. na esquina, tem alguém lhe filmando, né? Pronto. E é uma tendência, porque as cidades elas começam a monitorar. Você está sendo monitorado 24 vezes. Tem um filme muito bom que traz isso. Depois eu deixo aí o nome do filme, não me recordo agora. Até com Will Smith. Eu acho que faz já uns 20 anos, mas esse filme é muito atual, porque existe um monitoramento da sua vida, né? Você é monitorado. Se está andando de carro, você já tem câmeras monitorando o que você faz ou deixa de fazer. Então, assim, a gente está vivendo realmente um mundo virtual Muito bem. paralelo à realidade. Então, tem hora que você não sabe como agir, Justamente. muito desconfortável. E essas câmeras aí, foi até bom você falar, porque já vai puxar o nosso próximo tema, que você falou a questão da gente ser filmado, está sendo vigiado, né, 24 horas por dia. A gente, todo mundo aí está sendo falado. O último foi a questão do rapaz que humilhou o entregador. Eu tenho até uma charge aqui, vou tentar mostrar para vocês. Que é o rapaz, né? Mas as câmeras filmaram vários casos aí. Esse caso aqui, isso aqui é Alphaville, o cara que humilhou o policial. Eu sou desembargador, é o tiozinho que não quer usar a máscara e humilhou o policial, não, o guarda civil, né? Aqui cidadão não, ele é engenheiro, é aquela moça lá. Isso aqui eu não me recordo. Mas assim, é só para ilustrar o momento de ódio que a gente vive. E essas pessoas foram flagradas querendo humilhar os outros pela sua classe social, ou pela sua cor, ou pelo seu trabalho. Ou seja, um preconceito. Às vezes, eu acho que abri a caixa de Pandora aqui, viu, Edivaldo? Diga aí, o que é que você achou aí desses casos aí? Comente um aí para a gente ver aí. Os O casos são último foi o de cara do aplicativo. Os casos são de, vamos dizer assim, a única, eu acho que expressão ou palavra é repúdio, né? Não dá para. A gente aí, século XXI, a gente está ainda convivendo com esse tipo de atitude, né? Com esse tipo de postura. Acredito que o termo cidadão, ele está cada vez menos, vamos dizer, menos creditado. Porque veja, professor, a gente vê nesses casos aí, até crimes, vários crimes, né? A gente tem aí questões de racismo, injúria, violência, né? Ou seja, ela de todos os âmbitos, verbal, violência física em algumas situações. A gente vê eu acredito, vou tentar trazer um conceito aqui, uma ideia, na verdade. Alguns grupos, algumas coisas que aconteciam, sabe, naquele ambiente mais familiar, eles ganharam voz agora, né? Eles estão nas ruas. Acredito que as pessoas, talvez por essas redes sociais facilitarem a propagação da sua imagem, as pessoas, ao invés de se sentirem intimidadas, elas, na verdade, escancararam, né, o que pensam, o que acham. A gente está num país onde falar o que pensa, falar mal do outro, xingar o outro, parece que não tem mais prejuízo. Infelizmente, é o que parece, né, quando a gente vê essas notícias, né, e essas atitudes que essas pessoas às vezes praticam. Então é assustador. Como você falou bem no comecinho do vídeo, é uma vergonha, é mais uma vergonha, né, para o país, né? Uma população que às vezes utiliza a cor da pele, utiliza o poder econômico, né? Utiliza o status social
para humilhar o outro, para menosprezar o outro. Então, não são atitudes realmente de uma civilização educada, infelizmente. Eu acredito e tenho certeza que isso aí sempre existiu aqui no nosso país. O que eu estou vendo agora é que as pessoas perderam a vergonha, o respeito e o medo. Porque, por exemplo, essas pessoas elas sabiam que estavam sendo filmadas e mesmo assim, porque, lógico, a gente sabe de casos e casos que acontece aqui e acolá, de preconceito social, preconceito linguístico, preconceito racial, mas quando as pessoas elas percebiam que outros estavam olhando, que podia uma dimensão maior, elas se fechavam. Agora não, eu percebo o seguinte, que o respeito morreu, né? Então eu vou dizer o que eu quiser. E importa quem quiser ver, veja, a opinião para mim não importa. Ou seja, a gente perdeu ali o respeito mesmo. Porque assim, o cara que é preconceituoso, que ele é racista, ele vai ser. Mas ele, de certa forma, ele guardava um pouquinho ali. Mas não, agora não. E não é só no Brasil não, né? Você vê, teve uma marcha nazista na Alemanha, com quase 100 mil pessoas, é muita gente ainda. Aí a gente vê essas pessoas falando isso abertamente. Vou voltar a dizer, elas sabiam que estavam sendo filmadas, elas sabem que tudo viraliza hoje, né? E mesmo assim falaram o que queriam falar. Depois se arrependem, depois usam um artifício de não, eu estava em situação tal, não era isso que eu queria dizer, mas sabiam. Tem a do senhor, que é o desembargador, né, que estava sem máscara e tal, que rasgou a multa e jogou na cara lá do guarda. Saiu uma notícia ontem que ele andou novamente, aí foram perguntar a ele, ele disse, ninguém usa isso aí mesmo, isso é bobagem. Então, assim, eu acredito que é um problema de educação. Vou voltar aqui, o pessoal vai dizer porque você é professor. Mas eu acredito que é educação. Porque, assim, Edival, você que é historiador, você sabe o que eu vou falar. Parece até que está se confirmando a teoria da história cíclica. Porque se nós formos para 1920, né? 1918 foi a pandemia, mas se a gente pegar aquela época ali, o mundo estava passando por essa convulsão de ideias, de discordâncias, que infelizmente culminou na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Acredito eu que talvez eles não cheguem a tanto, espero que não, né? Mas assim, se formos analisar, tá muito. E assim, o Brasil, eu li uma reportagem, o Brasil era conhecido como um país do povo amigável, amistoso. E hoje, esse pensamento aí, das pessoas que vão para outros países, já mudou um pouco, viu? Já mudou um pouco. O pessoal já está mais assim, meio lá vem cá. Principalmente por essas atitudes aí que as pessoas fazem. E assim, você, 2020, ter ainda esses pensamentos, tanta coisa que a gente já viveu, a gente vê na história. Então, assim, eu acho que é falta de conhecimento histórico, não sei, é aquela falta de educação básica, é a falta de respeito e o preconceito ainda ali dentro, arraigado ali, que vem de geração em geração, naquelas brincadeiras que as pessoas fazem quando são crianças e que vai passando de família para família, de pai para filho e se perpetua. Mas, infelizmente, é assim, né? Dival, quer falar mais alguma coisa É. sobre isso? Não, eu queria só acrescentar, eu acredito que a questão da impunidade, né, a gente percebe que, veja, o Brasil é um país de muitas leis e muitas vezes essas leis são apenas no papel, né, não se cumprem. Então, quando a gente fala de impunidade, aproveitando um momento, falando sobre questão de racismo. Quem já foi preso por racismo? Né? Tá lá, tá como crime, mas se alguém proferir alguma palavra de ofensa, de racismo, né, quando ela é levada para os órgãos competentes, isso se torna injúria. Então, o racismo em si, ele é crime, mas a gente não tem, vamos dizer, efetivamente
a lei sendo cumprida. Então, acaba se gerando o quê? Uma sensação de impunidade. Então, as pessoas se sentem à vontade em falar, em fazer, em praticar, e chegar lá e converter essa pena, mudar, a interpretação do que foi dito. Então, a impunidade leva a isso, né? Faz com que as pessoas possam se sentir mais à vontade para praticar crimes sem nenhum medo de serem punidas, né? Sem contar que muitas dessas pessoas acabam sendo as próprias autoridades que deveriam, na verdade, coibir, proibir, né? E ter uma outra postura com relação a algo tão horrível e inaceitável, né, no tempo de hoje. Né? Só para complementar aí. Pois é isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente se encontra aqui virtualmente, né? Para Virtualmente. conversar, bater esse papo. Foi muito bom, muito legal mesmo. Espero que você que esteja nos assistindo goste também. Vou deixar embaixo aqui no link as notícias para vocês confirmarem lá. E Lival falou de um filme, depois você lembra do filme para botar lá para indicar para a galera aí. Ah, Era do Will sim. Smith, né? Então, É. assim, então, galera, muito obrigado aí pela paciência. Espero ter ajudado, juntamente com o colega Dival, para esclarecer algumas coisas. E comentem aí, surgiram novas notícias, novas, como é que eu posso dizer, novos temas, né, para que a gente possa falar aqui na próxima semana. Muito obrigado mais uma vez, Edival, e fica com Deus. Eu agradeço a Delma aí e estou aí à disposição. Valeu, Muito obrigado. pessoal. Tchau.